O diferente sempre fora algo que remetia ao desconforto em certos raciocínios mais conservadores. Quando algo diferia do cotidiano, alguns clamam em tom tímido ou exacerbado sua erradicação. O problema se agrava quando o diferente são pessoas, tais quais tão humanas quanto quaisquer outras. A xenofobia surge nesse momento. O medo de conviver com pessoas à vossa imagem, mas com costumes diversos, afugenta e promove o ódio em alguns. O Freud escreveu um texto em que ele se dedica ao termo xenos, que é grego para estranho. Não é exatamente estrangeiro, é estranho. Há um paralelo muito fácil de fazer desse texto com o texto mais, provavelmente o texto mais famoso de Freud, que é o Mal-Estar na Cultura. Lá Freud fala sobre o narcisismo das pequenas diferenças. O que é o narcisismo das pequenas diferenças? O Freud ali ele questiona por que grupos de pessoas tão parecidos muitas vezes se odeiam. Ele está percebendo que o vínculo que as pessoas fazem nas comunidades, que tem uma relação de amor, de um amor fraternal, de um amor de concidadão, ela não vem sem a criação de um objeto de ódio. A xenofobia no Brasil, ela se mistura muito com aquilo do outro que ativa em mim o que eu não gosto em mim. Porque a xenofobia, no caso de um país como o Brasil, ela não pode ser pensada como simplesmente uma relação com pessoas de outros países. Afinal de contas, o Brasil é um país feito de imigrantes. A imigração em nosso país lá no passado, a gente vê que assim, os libaneses, os japoneses, os italianos, os armênios, a maioria deles chegaram aqui lá atrás, né, muito no passado, chegaram no Brasil sem nada. Eles vieram, a gente fala assim, com uma mão na frente e outra atrás, e conquistaram, né, cresceram, se estabeleceram em nosso país, formaram grandes comunidades que têm marcas profundas no desenvolvimento de nosso país, né, na nossa cultura. Então, assim, lá atrás, né, a gente já recebia, né, os imigrantes. Eu sou judeu, nasci numa família com muito vínculo cultural ao judaísmo e pouco vínculo religioso. Criei algum vínculo religioso na minha adolescência e esse vínculo não demorou a sumir, mas o vínculo cultural ficou. Como a ligação do judeu com o judaísmo não é precisamente uma ligação de fé, é muito mais uma ligação étnica, não há nenhum problema em eu dizer que eu sou judeu. No trabalho a reação ao fato de eu ser judeu costuma ser a mais comum, que é a de curiosidades. As pessoas têm curiosidades. A coisa da curiosidade é uma coisa bastante comum e eu nunca me importei de falar sobre o judaísmo, eu até me divirto. As pessoas têm curiosidades, querem saber coisas sobre o judaísmo e sobre Israel e sobre o Holocausto, coisas do tipo. Isso nunca me interferiu no emprego. Tem um lugar que eu tenho uma pequena desconfiança que talvez tenha interferido. Mas fora esse lugar, nunca tive problemas de trabalho por ser judeu. Na verdade, assim, no Brasil é pouco já, né? Mas no Brasil é pouco. Diferente de outros países, porque eu tenho amigos em outros países e eu já também viajei para outros países. No Brasil é pouco, mas todo lugar tem preconceito, né? Eu já sofri algum tipo. Como, na verdade, aqui, né? Como que no Brasil é pouco caso acontece isso, eu nunca penso nisso, sabe? E tudo que eu acredito, minha religião, meus costumes, eu gosto do que eu faço e não sou obrigada a fazer. Então, quando alguém chega a falar alguma coisa pra mim que deixa eu sentir mal, eu não ligo. Certa vez num bar que eu frequentava, no Largo da Ordem, eu apanhei por ser judeu. Um neonazista descobriu que eu sou judeu e ele com os amigos partiram para cima de mim, eu tomei alguns socos no nariz. E se não fosse a presença dos meus amigos no bar, a coisa teria sido muito feia.
Uma outra pergunta também que fazem muito é sobre a questão do preconceito, se o brasileiro ainda tem preconceito em relação ao refugiado, porque em parte a xenofobia, a demagogia, né, o preconceito, ele existe no mundo todo e no Brasil não seria diferente. Mas eu percebo também que é uma pequena parte e que a compaixão do brasileiro, esse calor que o brasileiro tem, vence o medo, né? Vence o preconceito. Mas o brasileiro é um povo com coração muito grande. Pergunta que, assim, o pessoal faz muito é se o Brasil tem um país preparado para receber os imigrantes. E, assim, a minha resposta é até por conta da experiência que eu venho tendo, é que o Brasil está preparado sim.